Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um detalhe que começamos na aula no vídeo anterior, falando sobre environment e configuração de ambientes. Hoje eu vou avançar um pouco mais a respeito das configurações de Spark, que vamos falar neste vídeo. Bom, talvez ele vai ficar um pouco mais longo, mas vamos abordar 3 tópicos, que são eles: configuração de Spark Pools, configurações avançadas de environment e modelo de consumo. Sim, o Microsoft Fabric ele é baseado em consumo. A Microsoft chama de billing, mas não necessariamente é uma cobrança financeira que você vai ter extra. Então, vou chamar de consumo, diferente do que a Microsoft chama de billing. Sem mais enrolações, vamos lá. Parte 1. Configuração de Spark Pools. Bom, aqui a gente tem a seguinte diferença. Estamos dentro do nosso workspace, aqui dentro do Kaged. Veja que ele está vazio, que ainda não trabalhei nada. Vou vir em Workspace Settings, Data Engineering, Spark. E aqui a gente tem o Start Pool. Veja que minha lista ela está vazia. Eu posso vir em New Pool, dar o nome para esse meu pool e vou chamar de... Vou tratar ele aqui de XXLarge. Veja que eu estou utilizando então uma família chamada Node Size XXLarge. Eu tenho a configuração de Outscale, que vai de 1 a 2, e ele dinamicamente aloca os recursos de executores de 1 em 1. Ou seja, ele vai de 1 até 2, dando steps de 1 em 1. Eu consigo mudar isso para mais? Não, não consigo. Eu consigo, caso eu passe para um X2Large, aí eu consigo ter a possibilidade de fazer dinamicamente alocar esse cara para que eu tenha executores steps de 2 até 3, ou eu posso diminuir esse cara aqui, para ele colocando executores a menos. Beleza? Bom, Node Family, temos no momento somente disponível, pelo menos aqui na minha capacidade Fabric Trial, somente disponível a memória otimizada. O que isso significa? Quando tiver mais outros tipos de nodes, significa que eu posso ter máquinas que têm mais tamanhos de CPUs, eu tenho mais CPUs disponível e menos memória RAM, quando eu tenho uma família tradicional. Ou eu posso ter máquinas que são memórias otimizadas, onde eu trago ali uma quantidade menor de CPUs, uma quantidade muito maior de memória RAM. A gente vai ver essa diferença de quantidade de memória RAM disponível lá na outra configuração. E aqui temos também a Small, que é pequenininha, onde eu posso ter 32 máquinas alocadas. Bom, vamos lá. Vou criar aqui as máquinas. Vou chamar primeiro XLarge, XXLarge. Vou manter aqui Outscale. Ok, criei esse cara. Vou vir em New, vou criar uma nova, somente XLarge. Também é a mesma coisa, e assim sucessivamente. Terminei de configurar e eu tenho aqui a nossa lista indicando os tamanhos. Eu tenho todos os tamanhos até o Small. Perceba que aqui eu tenho somente uma indicação ou uma configuração de quantidade de máquinas disponíveis para o meu pool. Não necessariamente eu estou criando esses recursos, eles ainda não foram alocados, a gente vai falar a respeito disso. E eu estou dizendo que o meu pool de configuração ele tem disponível para esse Small um pool de 1 até 32 máquinas dentro do meu pool. Para quem já trabalhou com pools dentro do Databricks, vai ver uma certa familiaridade, porque é bem próximo do que a gente tem lá no modelo do Databricks. Vou dar um save, salvei aqui meu ambiente. Ok, agora vamos para uma outra parte. Eu vou vir em Create e vou em Environment. Novamente, vamos lá, vou criar um environment chamado teste. Para quem viu a nossa aula anterior a respeito de environment, temos aqui mais do mesmo inicialmente. E agora vem as diferenças que eu vou explicar. Dentro do environment é onde eu configuro efetivamente o meu ambiente, como que ele vai ficar. Então aqui eu vou falar a respeito de quantidade de recursos. Vou focar no environment inicialmente somente em compute, ok? Veja que eu tenho o meu pool de computação, a qual eu quero atrelar esse meu environment. Então, eu tenho ali um pool, e esse meu environment ele consome de algum pool. Eu tenho que atrelar isso a ele. Então, estou atrelando, por exemplo, ao pool XXLarge. Veja que ele trouxe aqui que o meu pool de configuração tem disponível de 1 até 32 nodes e ele é uma família de memória otimizada, que é o que vimos na etapa anterior. Agora vem a parte legal. Veja o seguinte, dentro da minha configuração do environment, eu consigo indicar qual que é o tamanho dessas máquinas, ou seja, quantos cores de CPU eu vou realmente utilizar. Então, observe o seguinte, eu tenho o meu XXLarge, mas eu posso indicar o seguinte, eu vou criar uma máquina que tenha 4 cores e que ela utilize 400 GB de memória RAM. Ou seja, eu consigo fazer ali uma personalização do meu ambiente ao nível de eu consigo ter acesso a famílias maiores, que tenham mais recursos disponíveis, e dentro desses recursos disponíveis eu consigo configurar para que eu extraia ao máximo da capacidade que eu tenho baseado na minha carga de trabalho. Nesta situação aqui, se eu tivesse uma carga de trabalho que precisa pouquíssimo de cores, ou seja, de processamento, mas ela utiliza muito recurso de memória RAM. Eu configuro desta forma e eu extraio a minha maior potência disto, beleza? Porém,
lembre-se, eu continuo na mesma limitação que eu só posso ter de 1 a 2 nodes, mesmo que o tamanho do meu driver seja pequeno. Então eu consigo ver aqui algumas outras possibilidades de máquinas e configurações de memória RAM habilitadas para o meu ambiente. Eu tenho, similar ao que a gente visualiza dentro do Databricks, eu consigo indicar também que o driver ele vai ter, por exemplo, um driver pequenininho, e eu posso ter aqui um worker muito maior. Então vamos lá, eu utilizo 64 GB para o meu executor, 64 vCores de executor e 400 GB de memória RAM para ele também. Enquanto que o meu driver, que é o cara que vai, digamos, orquestrar tudo isso, ele tem uma computação menor. Então perceba que eu ainda tenho a minha praticidade, similar ao que a gente visualiza lá no Databricks, eu continuo tendo uma praticidade de ambiente de escolher a configuração. Porém, você tem que observar o seguinte, configure de acordo com o tamanho da família que você visualiza. Ou seja, vamos lá, vou explicar melhor. Eu vou mudar aqui para computação X-Large. Observe que eu configurei para 64 e 400. Beleza? Vou para a minha outra configuração que é um pouquinho abaixo, um pool menor. Este pool ele já não permite uma quantidade de 64 GB, 64 cores, e também ele não visualiza 400 GB de memória RAM. Porém, eu tenho disponível até 4 nodes dentro deste pool. Então, observe muito bem como que você vai configurar esse seu ambiente. Porque dependendo da família que você utiliza, você vai ter uma... Família não, né? Dependendo do tamanho dessa máquina, vamos chamar de família mesmo, tá? Dependendo da família, se é um X-Large, Large ou até mesmo a Small, você está limitado à quantidade de recursos disponíveis para configurar, porém aumenta a sua quantidade de nodes. Bom, e aqui tem uma diferenciação, que é o seguinte. Tem uma diferença de inicialização quando você faz o uso de pools personalizados e o uso do pool started, ok? A Microsoft indica o seguinte, quando você utiliza os pools padrões, o que é um pool padrão, Jones? Default pool, que é aquela configuraçãozinha básica que ela vai de 1 a 2 nodes, ela é uma configuração que está ali na casa do... Não está no small, ela está no medium, beleza? Então observa aqui que as mesmas disponibilidades eu tenho. Quando eu utilizo o default, toda vez que eu atacho um notebook ou atacho uma atividade dentro de um pool default, eu já tenho essa máquina quente. O que isso significa ter uma máquina quente? Bom, para quem está acostumado ali no Databricks, eu vou fazer muito callback de Databricks, porque muitas pessoas já têm esse conhecimento. Quando você tem um pool dentro do Databricks, você define, cara, eu vou deixar umas máquinas ligadas, quentes, o tempo inteiro, para que quando alguém solicitar, eu não precise ter o tempo de ramp-up, ou seja, de configuração e inicialização dessa máquina. É instantâneo. Dentro do pool default, você está utilizando, basicamente, todas as máquinas que a Microsoft tem destinadas ao Fabrics, elas estão ali disponíveis já para serem atachadas instantaneamente. A Microsoft fala que elas se tornam disponíveis para você ali de 3 a 10 segundos mais ou menos, beleza? Quando você faz uso do modelo de configuração padrão de pool, mesmo que eu utilize ainda small, beleza? Mas partiu aqui para uma configuração que eu personalizo, ele tem um tempo de ramp-up que vai de 1 a 3 minutos. Ali a Microsoft fala isso, mas, cara, por experiência, pode bater seus 5 minutos. Por quê? Toda vez que você utiliza essa configuração e você personaliza muito bem aqui, a Microsoft ela vai ter que provisionar no Azure essa máquina. Então ela vai lá, instala, configura, ativa uma máquina virtual e essa máquina virtual tem um tempo para poder ficar pronta. Então não é instantâneo ou quase instantâneo, diferente de um pool default. Então tenha isso muito bem claro na sua mente. Toda vez que você for utilizar o Spark, se você for fazer essa configuração, os seus usuários vão enfrentar uma diferença de performance não, né? De experiência do que eles estão acostumados se você estiver utilizando sempre o default. Migrou do default para um modelo personalizado, eles vão perceber essa lentidão em tornar pronto a máquina. Bom, continuando aqui dentro do nosso environment, a gente vai falar a respeito de configurações avançadas de environment, instalação de biblioteca e personalização dos recursos. Como falamos anteriormente, eu tenho aqui em Home, eu posso definir o runtime. O que é o runtime, Jones? Bom, runtime dentro do Spark é a versão do motor Spark que você vai utilizar. Então eu posso utilizar a versão Spark 3.4 com a versão do Delta 2.4 ou eu posso utilizar versões anteriores. Aqui no momento, a versão mais antiga é Spark 3.3 com Delta 2.2. Isso na configuração personalizada de environment. Você pode habilitar por default o seguinte, vou voltar no meu ambiente, aqui no meu Workspace Settings, Data Engineer, Spark, Environment. Eu posso mudar aqui para ele ter uma versão muito superior, que já é o Spark 3.5 com Delta 3. Então ele está dizendo que esse cara ele é experimental. Então é um bom aviso
que esse cara é experimental. Não coloque isso em coisas produtivas, porque se ele crashar, tu vai ter muito trabalho para poder fazer uma configuração, corrigir esse cara. Dependendo do que você utiliza, se você for heavy user mesmo, algumas coisas você não consegue fazer downgrade. Ou seja, você configurou uma performance, configurou bibliotecas e outras coisas muito em cima desse Spark 3.5, voltar é quase difícil, principalmente o Delta. Então, vou descartar aqui, que a gente não vai utilizar, somente essa demonstração. Voltamos no environment. De biblioteca, eu vou fazer a instalação aqui de algo do pipe. Então aqui a gente tem o Pandas, que é uma biblioteca que eu posso colocar para instalar. Eu somente vou pegar o nome desse cara e vou colocar a biblioteca aqui. Pandas. Ele já me lista as versões. Lembra que eu falei a respeito de environment, a diferenciação que eu tenho disso? Eu tenho a possibilidade de separar ambientes para que eles rodem na mesma máquina, beleza? Mesmo que eu tenha o mesmo cluster, o mesmo pool em execução, eu consigo utilizar environments, ou seja, ambientes diferentes e que um não concorre com o outro mesmo usando a mesma máquina. Ou seja, se eu preciso que o meu Pandas permaneça na versão 2 para esse meu environment chamado teste, ele vai permanecer assim, até lá. Se você quiser visualizar quais são as outras dependências que serão instaladas, que você precisa ter, aqui tu consegue visualizar tudo que ele depende para poder executar. Beleza? Vamos pegar aqui uma outra, de Excel. Peguei esse cara aqui, Excel, uma biblioteca nova, lançada recente, e vou colocar para adicionar mais uma biblioteca. Então, vim aqui, adicionar, colei o nome dela, e veja que eu só tenho 2 releases desse cara, 2 versões. Esta é a forma que eu consigo garantir as versões. Aqui ele não está com a atualização instantânea. Beleza? O que isso significa? Eu configurei a variável de ambiente, eu setei a versão, ela vai ficar nesta versão até que eu atualize a variável de ambiente. Mesmo que eu esteja utilizando a versão mais recente da minha biblioteca. Isso evita muitos problemas de incompatibilidade, porque quase sempre que tem alguma atualização e você fica muito tempo sem fazer esses upgrades, vai acontecer de alguma coisa quebrar no meio do teu código. Já pensou você está rodando algo produtivo, centenas de pipelines, e por conta de uma biblioteca que foi atualizada automaticamente, todo o seu ambiente quebra. Isso não é legal, beleza? Então, estamos aqui com as bibliotecas. Eu não tenho nenhuma biblioteca customizada, porém, se eu tivesse, era só fazer o upload deste cara. O que é uma biblioteca personalizada? Bom, pensa que a sua empresa ela desenvolveu ali um ambiente, desenvolveu ali uma custom lib para facilitar todas as atividades de engenharia de dados que são comuns dentro da tua empresa. Por exemplo, uma função que lê tabelas, que grava tabelas, porque vocês têm um padrão de name convention ali para organizar a tua data lake. E, cara, todo mundo lembrar quais são os comandos, às vezes atualiza alguma coisa ou outra, a empresa testa outras novidades. Fica muito mais fácil para fazer essa atualização em todos os pipelines quando eles utilizam bibliotecas. Então, eu poderia fazer o upload dessa biblioteca aqui. Spark Compute é o que eu estava mostrando anteriormente. Eu tenho as configurações, eu posso alterar os tamanhos das máquinas que eu tenho disponível e as suas utilizações. Observe o seguinte, cada máquina, cada versão de família, ela possui uma quantidade de recursos disponíveis. E essa quantidade de recursos disponível por família, ela não pode estourar a minha capacidade Fabric contratada. E aqui a gente entra na questão de modelo de consumo do Microsoft Fabric baseado no Spark. Dependendo da sua capacidade Fabric, você tem um limite máximo de vCPUs que podem ser utilizadas. O que isso significa? Eu comprei a capacidade F2. Bom, a capacidade F2 ela permite que eu faça uso de até 4 vCPUs. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Então, esse é o meu limite máximo quando eu tenho uma capacidade chamada F2. Se eu vou para uma F64, que é o padrão quando a pessoa já tem ou tinha o Power BI Premium, que vai deixar de ser capacidade Premium, vai chamar agora capacidade Fabric. A capacidade Premium do Power BI, ela permite um F64. Então, 64 vezes 2, temos 128 vCPUs disponíveis. Porra, isso é muito legal. E quando você tem isso em mente, você pode pensar o seguinte, cara, eu tenho a minha limitação baseada em vCPUs disponíveis naquele momento. Então eu posso fazer vários arranjos de máquina, desde que esses meus arranjos de máquina, eles não se tornem superior à quantidade de vCPUs que eu tenho disponível. Como que isso é possível? Vamos lá, pegar aqui um Excel. Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Eu tenho essa seguinte família. Então, essas duas famílias, eu vou colocar aqui o meu total, que vai ser a soma deste cara. Vejamos, eu tenho aqui uma F64. A F64 precisa de... ele me dá até 128 vCores. Então, vou colocar aqui o meu limite, é 128. Neste caso, se eu utilizar um xlarge, um único node, um single node, eu vou consumir 64 vCPUs. E um outro xlarge, que é metade da computação da anterior, eu faço uso de 96 vCPUs.
eu estou dentro do meu limite. Eu conseguiria até rodar nesta configuração. 2 nodes do meu X-Large e um só do meu Large. Isso rodando simultaneamente. Se de repente eu inativo esse cara, eu consigo ter uma capacidade maior. Sempre neste modelo de múltiplos. A Microsoft ela tem essa limitação baseada na sua capacidade. Não tem como você fazer ali um bypass. Até tem, mas eu vou te explicar o que isso significa. E essa é a capacidade disponível naquele instante. Então, dentro do minuto que eu estou executando a minha atividade, eu posso ter quantas famílias que eu quiser ter configurado. Vários usuários podem fazer uso de famílias diferentes. Mesmo que na teoria eu extrapole e muito a minha capacidade de vCPUs. Mas eu sempre vou chegar ao teto da minha capacidade. E aí vai faltar recurso, vai começar a enfileirar e vai ter outros tipos de problema. E como que é feito esse modelo de cobrança? Bom, a Microsoft ela tem um modelo de cobrança meio diferente. Veja, eu contrato por uma capacidade dedicada e essa minha capacidade dedicada ela tem algumas características, que são elas. Eu posso muito bem configurar a minha máquina para que eu posso configurar ela de acordo com o tamanho, e aí essa máquina ela vai ter o seu tempo de utilização quando eu for no meu modelo que não é o default, eu configuro um modelo especial, e ali eu tenho algumas diferenciações, que é o seguinte. Essa imagem aqui é da Microsoft, que ela principalmente está dizendo o seguinte: pool datation. Quando eu sou cobrado, quando o meu consumo ele realmente é debitado. Bom, a hidratação. Se eu estou pegando essa máquina, provisionando ela dentro do Azure, ou até mesmo, se eu estou pegando ali do pool personalizado, né? Essa máquina está dormente. Quando eu estou utilizando o pool default, ela está dormente. O tempo dela ser acordada, que é ali os seus 3 segundos, não é cobrado. Então, não entra na contagem. As personalizações, que é as instalações de bibliotecas, configurações do environment, também não são cobradas. Essa máquina ela entra em idle depois, também não me é cobrado nada. E só no momento que ela está em running, ou seja, aquela máquina foi provisionada efetivamente para a minha pessoa ou para o meu usuário de um notebook. Nesta situação, aí sim começa a contar a utilização dos CPUs disponíveis na minha capacidade. Passou esse período do ciclo de vida, entre a utilização e quando eu deixo de utilizar. Eu tenho duas situações, eu tenho stop e eu tenho o desalocação. O stop é o comando que eu mando ali parar de utilizar, então eu stopei a minha sessão. Esse stop ele é cobrado quando ela está sendo estopada, digamos assim, e depois que ela é realmente parada, aí ela deixa de ser cobrada. Já a desalocação do recurso, ele em nenhum momento é cobrado. Você consegue ver ali, dentro do modelo de Fabric, eu consigo visualizar o que está sendo cobrado, o que está sendo consumido. Aqui é uma tabelinha da Microsoft informando sobre o modelo de cobrança que eu falei anteriormente. Então, o que eu tenho disponível para cada SKU contratado. Veja, eu tenho a minha unidade F. Então, basicamente, é um F2, F4 até o F2048. É sempre vezes 2. Eu tenho aqui V Core Spark. Então, eu tenho 4, 8, 16 até 4096. E aqui são os nós máximos padrões. O que é o nó máximo padrão? Quando eu estou utilizando o default, se eu estou no F2 ou no F4, mesmo que eu consiga dentro do meu F4 personalizar para que eu possa ter até 2 máquinas de tamanhos diferentes, 2 environments, porque eu consigo quebrar esse meu Spark vCore, quando eu estou no padrão, é no máximo um nó. A partir do momento que eu vou fazendo esses upgrades, eu aumento a minha quantidade de nós, e mesmo que eu chegue na capacidade, por exemplo, F64, que me permite passar bem mais da quantidade de vCores disponível, eu tenho aqui no máximo 10 máquinas dentro do meu nó. E isso se estende até as outras configurações. E aqui, quando eu abro para o meu ambiente, eu consigo ter configurações personalizadas e aí sim ele me permite ter muito mais máquinas ao todo alocadas. Agora vamos falar a respeito de fila de execução. Dentro do modelo de Spark, do Fabric, a gente tem ali a cobrança definida do que temos disponível. Pensa que eu tenho um ambiente que ele pode utilizar no máximo, vou ficar com F64, no máximo 128 vCPUs. E isso é pela minha capacidade. Cada workspace pode ter a sua configuração personalizada por workspace. Fica naquilo que é o mais restrito. O que é ficar no que é o mais restrito? Se a minha configuração do meu workspace ela permite utilizar somente uma única máquina com 4 vCPUs, essa é a configuração mais restrita, mesmo que a minha capacidade Fabric tenha disponível 128 vCPUs. O mais restrito prevalece. Agora vamos pensar o seguinte, eu deixei que todos os meus usuários de Fabric eles tenham a capacidade XX Large, que chega
a basicamente estourar a minha capacidade com uma única execução paralela. Então, eu tenho 10 usuários rodando simultaneamente. Cara, se eu tenho isso separado por workspace, ele vai começar a gerar filas de execução. As filas de execução, vou entrar aqui dentro do meu ambiente, vou descartar aqui. Quando que começa a contar as minhas sessões? Quando que é contabilizado? Toda vez que eu estou conectado a uma sessão, então eu startei uma sessão, neste momento, vamos lá, estou num ambiente que eu startei a sessão. Até aqui não entrou billing. Por quê? Eu estou hidratando a máquina, estou personalizando, porque tem um environment personalizado. Até esse momento, enquanto não aparecer aqui, ele está em starting, ele não cobrou. Se um outro usuário lançou um job de execução bem rápida, aqueles jobzinhos de 2 segundos, 4 segundos, ele consegue capturar o recurso e utilizar normalmente. Aqui na minha sessão não está sendo cobrada, ela ainda não entrou no billing, não fez parte do bolo, não consumiu a minha capacidade Fabric. Quando eu faço meu stop season, eu vou estopar ela e depois de um certo tempo ele desaloca a máquina. Então, depois que a máquina... pronto, Standard System está ativado. A partir de agora, está sendo cobrado do recurso que eu utilizar. Vamos confirmar isso daqui? Vou dar o import OS. Como que eu estou utilizando a configuração padrão, ele vai me dizer que eu tenho 8 vCPUs disponíveis. Beleza? Então, comandinho básico, os.count. Pronto. Minha máquina ela está agora cobrando, utilizando 8 vCPUs. Isso significa que eu estou utilizando um trial, é um F64, então tenho 128. Dos 128, eu consumo 8 neste momento e tenho 100 disponíveis para que outras pessoas possam utilizar dentro de qualquer workspace que tenha esta capacidade atrelada. Caso aconteça de todo mundo startar e acabou a capacidade, estourou os 128 GB, os 128 vCPUs que eu tinha disponível, ele vai começar a gerar uma fila. Esta fila, ela mantém execução por até 24 horas. Então, qualquer job mandado ali vai ficar em fila por até 24 horas e quando alguém estopar a sessão, estiver desalocado o recurso, ele aloca um ou outro na fila. Porém, eu tenho ali um modelo que eu consigo pegar emprestado alguns jobs, que é o seguinte. A Microsoft ela faz um cálculo, que é basicamente este aqui. Ó. Eu tenho o meu limite fixo de 128 vCPUs. Eu vou fazer, o cálculo não é exatamente esse, mas eu vou fazer para simplificar. A gente tem 24 horas. Dentro das 24 horas, ele diz que eu tenho 3.072 vCPUs disponíveis. Então, o que a Microsoft ela faz? Eu consigo pegar emprestado do futuro. Porque dentro de uma janela de 24 horas, ele vai fazer o seguinte. Poxa, eu tenho 3.072 vCPUs disponíveis para uso. Eu consigo emprestar um fator vezes 3, a minha capacidade, que é um fator vezes 3. A Microsoft consegue fornecer para a gente, quando eu tenho uma capacidade de 128 vCPUs, ela consegue me emprestar até 384 vCPUs para uso. Lembrando, o limite fixo não pode ser estourado aqui. Então, dentro de uma família, vou pegar um exemplo aqui, eu tenho minha família X2 Large. A minha configuração de nó, ela não vai permitir que isso passe o meu limite rígido, porque isso não entra na fila. E eu não consigo também ter uma família com 128 ou mais vCPUs. Então, o que ela vai fazer? Se eu tenho 2 jobs, vamos pegar aqui um exemplo, né? Tenho 2 jobs rodando. Eu mantenho uma fila porque o primeiro, o número 1, ele precisou de 128. O número 2, ele não pode utilizar nada, porque eu não tenho disponível. A Microsoft ela vai lá no futuro e pega emprestado e entrega para o meu job. Então, eu passo a ter uma execução também utilizando 128 vCPUs ou, a depender da configuração, modelos diferentes. Porém, veja que é um contador baseado no futuro numa janela de tempo de 24 horas. Se eu consumo esse contador muito mais rápido, quando eu precisar de novo, vai faltar. E se eu peguei emprestado no futuro, significa que as minhas últimas 3 horas, vamos pensar que eu rodo full time isso daqui na capacidade máxima. Se eu gero uma fila que eu pego emprestado 384 vCPUs, lá no meu futuro eu vou ficar sem capacidade disponível, porque eu antecipei um recurso que eu teria disponibilidade, beleza? Tenha isso muito em mente quando for configurar o seu ambiente, disponibilizar para o teu usuário, porque pode gerar alguns atritos. Você pode ficar sem recurso para processar sua carga da madrugada. Você pode, por exemplo, ficar sem recurso para um relatório importante que precisa ser feito, algum modelo de machine learning que precisa rodar. Ou então, esse turbo aqui da Microsoft, ele pode até me ajudar, porque eu não preciso comprar, por exemplo, uma capacidade, aqui a gente está falando de 300,
eu não precisaria comprar, por exemplo, um F128 para poder passar a quantidade de CPU disponível. Perceba que tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, e isso daí precisa ser muito bem pensado. Bom, pessoal, um videozinho talvez não tão curto, vou ver na edição se eu consigo reduzir isso, mas são alguns pontos que eu achei que eram importantes serem explicados, porque o último vídeo a respeito de environment deixou algumas dúvidas em certas pessoas que me chamaram no privado. Então, acredito que agora a gente já consiga seguir, pelo menos com essa introdução de como que funciona o ambiente Spark, beleza? É isso, nos vemos no próximo vídeo.